Um jovem de 18 anos é acusado de matar o amigo com quem passou a noite bebendo em casa. Professores estaduais decidem suspender a greve e as aulas voltam na segunda-feira. E a marcha de educadores de todo o estado reuniu 20 mil pessoas no centro de Curitiba. Dupla é presa acusada de vender terreno de outra pessoa por R$350 mil. A Volvo anuncia férias coletivas para diminuir a produção na fábrica de caminhões de Curitiba. Coletores fazem treinamento para recolher até 6 toneladas de lixo por jogo da Copa na Arena. E o Janguito Malucelli é eleito um dos 20 estádios de futebol mais exóticos do mundo. Veja essas e outras notícias agora no Band Cidade. Uma boa noite para você e bem-vindo ao Band Cidade. Um jovem de 18 anos é acusado de esfaquear e matar o amigo no apartamento da família no bairro Bacaxeri. Ele e a vítima passaram a madrugada bebendo e assistindo filmes violentos. E, de acordo com a Polícia Militar, eles inalaram um aromatizador de ambientes. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã neste prédio de alto padrão em Curitiba. O estudante Matheus Franco da Luz, de 18 anos, estava com um amigo, Guilherme Toniolo, de 27, no apartamento. Segundo a polícia, durante toda a noite eles ingeriram bebida alcoólica e inalaram desodorante e desodorizador de ambiente. Eu nunca ouvi falar de se fazer uso dessa substância para causar algum entorpecimento, né? É uma coisa que o perito vai poder me dizer, né, com mais propriedade, quais as características dessa substância utilizada nesse tipo de produto e o que essas substâncias podem causar no organismo, né? Mas eu nunca vi, nunca tive notícia do uso dessa substância, né, e também envolvendo um fato policial. Em depoimento, ainda muito nervoso, Matheus contou que estava na sacada do prédio discutindo com Guilherme e que eles seguiram assim até a cozinha, onde começou uma briga. O pai de Matheus separou os jovens, mas percebeu que Guilherme já tinha sido esfaqueado. O estudante de direito morreu antes de ser socorrido. Identificamos 2 lesões, uma na região do abdômen e uma na região da cabeça. A arma do crime foi encontrada? Foi encontrada a lâmina somente da faca. Foi o próprio pai do rapaz que o trancou no banheiro e chamou a polícia. Matheus está preso e o delegado vai ouvi-lo novamente, já que o jovem continua sob o efeito de entorpecentes. Moradores do prédio e parentes também serão chamados para que a polícia consiga descobrir o que de fato motivou o crime. Nós temos aí 10 dias para concluir esse inquérito policial. Nós vamos buscar junto à amizade, junto aos amigos, né, vizinhos, para a gente saber se houve alguma briga anterior a isso, alguma discussão que pudesse motivar o crime. E também vamos ouvi-lo em interrogatório complementar, o acusado, né, hoje não, em virtude das condições psicológicas que ele se apresenta, mas eu acredito que nos próximos dias, amanhã ou nos próximos dias, ele possa nos dar maiores detalhes sobre o que aconteceu. Vila, a história é estranha. O jovem confessou o crime, mas até o fim da tarde não fazia ideia do que havia acontecido. Se falou até na utilização de purificador de ar, que não é conhecido por esse efeito, de ser um efeito alucinógeno, mas a bebida em si sim, se realmente a história confere com o que foi falado, que foi bebida durante toda a madrugada, ao mesmo tempo que estavam assistindo filmes, e lá pelo amanhecer é que houve o crime, é possível haver essa lógica. A bebida realmente tira a pessoa completamente do ar, é o que mais mata no trânsito, mata na rua, mata em casa e, por que não, mataria também dentro de um apartamento de classe média, média alta, também pode acontecer. É o perigo sempre da bebida no meio de qualquer confusão. 2 suspeitos de estelionato foram presos por vender um terreno que não era deles no bairro Boa Vista. O comprador pagou R$350 mil e só depois descobriu que era golpe. O terreno foi pago com 6 cheques administrativos. Depois de fechar o negócio, o comprador foi até o terreno e encontrou um pedreiro pronto para começar a construir uma casa. Ali, descobriu que a propriedade tem um outro dono. Ele pediu então para assustar os cheques. Uma mulher foi até a agência para receber o dinheiro. Funcionários da Caixa Econômica Federal avisaram a polícia e a suspeita foi ouvida e liberada. Perto do banco, os 2 acusados do golpe foram presos. Eles fizeram com identidade em nome do dono do terreno, que não está no Brasil, que está nos Estados Unidos, está fora do Brasil,
E com essa documentação, eles foram no cartório e lá apresentaram isso, fizeram a escritura. Eles são especialistas. O comprador disse que caiu no golpe porque os suspeitos usaram documentos fraudados, além de uma identidade falsa. Um segurança colocou 5 assaltantes para correr em uma chácara de Curitiba. Mas mesmo com 8 viaturas, a Polícia Militar não conseguiu capturar os ladrões. Veja essa e outras notícias no Giro Policial. Cinco homens armados invadiram uma chácara no bairro Abranches. Eles renderam os vigilantes e entraram no quintal. A arma de um dos seguranças foi roubada, mas o outro vigia reagiu atirando e os bandidos fugiram pelo bosque atrás da casa. 8 viaturas da Polícia Militar foram chamadas, mas nenhum dos assaltantes foi capturado. Ninguém se feriu no tiroteio. Um jovem de 20 anos foi morto com pelo menos 10 tiros na frente de casa, na Vila Sandra, cidade industrial de Curitiba. Andrew Brandi Marini estava conversando com um amigo no portão. O atirador também baleou o outro rapaz e fugiu a pé. O irmão mais velho da vítima foi morto na mesma calçada no fim do ano passado. Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Agora, a família teme pelo irmão mais novo, que só tem 13 anos de idade. Tá muito complicado. A gente não sabe se a gente sai e volta vivo, porque não tem policiamento. Eu moro aqui no final da rua. É de madrugada, estão gritando, tem gente pedindo por socorro. Então a gente sai assim com bastante medo. É o segundo neto que ela perde, entendeu? Agora tem mais um neto que ela cria, que está dentro dos 12, 13, 14 anos, né? Que está estudando. Então a gente fica assim, a gente observa, a gente olha, a gente passa na avenida, mas não chega na casa, entendeu? Então a gente fica só assim, mas a gente fica meio assustado. Eu fico muito assustada com as coisas, sabe? Um curto-circuito provocou um incêndio na cobertura de um posto de combustíveis no Jardim das Américas. Os frentistas perceberam as faíscas e chamaram os bombeiros. Como o atendimento foi rápido, o fogo não se alastrou, o que poderia ter causado explosões e um incêndio de grandes proporções, já que as chamas poderiam chegar às bombas de combustível. Os professores da rede estadual de ensino decidiram suspender a greve. As aulas voltam na segunda-feira. Eles pediram a aplicação de 1/3 da jornada de trabalho para a hora-atividade e também o cumprimento do piso nacional, o que representa um reajuste de mais de 8%. O governo ofereceu uma compensação financeira pela hora-atividade até dezembro e a ampliação a partir do ano que vem, com um aumento de 6,5% nos salários. E uma marcha dos professores reuniu cerca de 20 mil pessoas em Curitiba. Eles fizeram passeata até o Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná. A concentração aconteceu na Praça Santos Andrade. Professores do interior do estado vieram em dezenas de ônibus para participar do protesto. Com um caminhão de som, os educadores fizeram a marcha que interditou as duas Marechais e a Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. Seu vacilão, cadê dinheiro para a nossa educação? De acordo com a APP Sindicato, cerca de 20 mil pessoas participaram da passeata. E nesta terça-feira, mais de 90% das escolas foram afetadas pela greve no 7º dia de paralisação. Na quinta-feira passada, nós tivemos uma primeira reunião com o governo, ele apresentou uma primeira proposta, a gente levou essa proposta para o nosso Conselho Estadual, avaliamos que ela era insuficiente e na tarde de ontem ele apresentou uma nova proposta, melhorando alguns pontos, e o que vai acontecer é que hoje à tarde nós temos uma Assembleia Estadual com representantes, né, de todo o estado, onde a gente vai avaliar. E aí, só no final da tarde eu tenho uma posição se a greve continua ou não. Depois da marcha, os professores protestaram em frente ao Palácio Iguaçu. Eles mantêm um acampamento na calçada desde o início da greve. A nova frente fria muda o tempo amanhã. Ainda faz frio e deve chover forte. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, o sol ainda aparece de manhã, mas à tarde deve chover. As temperaturas na capital ficam entre 12 e 23 graus. No litoral, céu com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva no fim do dia. Temperaturas entre 16 e 25 graus em Paranaguá. Em Ponta Grossa, sol com alguma nebulosidade de manhã e tempo fechado com chuva à tarde. Mínima de 12 e máxima de 23 graus.
E você vai ver a seguir: coletores de recicláveis treinam para recolher 6 toneladas de lixo por jogo na Copa, na Arena. E Janguito Malucelli é eleito um dos 20 estádios de futebol mais exóticos do mundo. Representantes de empresas do setor elétrico participaram hoje em Curitiba de um simpósio para discutir a construção de mais centrais hidrelétricas de pequeno porte. A alternativa gera energia rentável e sustentável, mas o custo da instalação ainda é muito alto. No ano passado, a Copel inaugurou a PCH, ou Pequena Central Hidrelétrica Cavernoso 2, entre Virmão e Candói, no centro-sul do Paraná, com 19 megawatts de potência instalada. Isso é suficiente para atender o consumo de 50 mil habitantes e exigiu um investimento de 120 milhões de reais. Ao todo, o estado tem 30 PCHs e a principal vantagem é o baixo impacto ambiental, já que os reservatórios são bem menores. Neste simpósio em Curitiba, representantes do setor elétrico estão discutindo também aspectos técnicos e políticos destas usinas. O país tem potencial para produzir 245 mil megawatts de energia hidrelétrica, 25 mil através das PCHs, mas hoje produz apenas 4.600 megawatts. Segundo o Comitê Brasileiro de Barragens, o problema para se instalar um número maior de PCHs no Brasil é econômico. Apesar de menores, estas usinas custam mais caro do que uma grande hidrelétrica. Nós temos que comparar com as térmicas, que qualquer energia hidráulica que deixa de gerar, ela tem que ser substituída por uma térmica que entra na base do sistema. E essa térmica, o preço é no mínimo de 4 a 6 vezes superior. Então, é por aí que está o grande furo. Começaram as obras para a implantação da primeira faixa exclusiva para ônibus comuns de Curitiba. 11 linhas vão deixar de dividir espaço com os carros e motos a partir de junho. As obras começaram na 15 de novembro. A faixa para ônibus vai ter 2,5 km e vai da Avenida Nossa Senhora da Luz a João Negrão. O trecho vai receber nova pavimentação e sinalização específica. A primeira faixa exclusiva deve diminuir o tempo de deslocamento das 11 linhas que atendem 45 mil passageiros. A Prefeitura estuda implantar 20 quilômetros de faixas exclusivas. A Prefeitura está incentivando mesmo o uso do transporte coletivo, Vili, porque com as faixas o trânsito para carros vai ficar pior. Já aconteceu em São Paulo, antes daqui. Aqui em Curitiba, o próprio setor das transportadoras, dos coletivos, dos ônibus coletivos em Curitiba, vinham batendo nessa necessidade de dar prioridade para o ônibus. O que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, melhora realmente para os ônibus, para começar na Rua 15 indo para o centro e depois 20 quilômetros pela cidade toda. Melhora para os ônibus, melhora para o passageiro dos ônibus, vão ter mais velocidade. Consequência 2, piora para os carros. Onde você tinha 4 faixas, vai ter 3 e o problema é esse. Vai haver um barulho, mas a ideia justamente é priorizar o transporte coletivo. Essa é a proposta. Cada jogo da Copa do Mundo em Curitiba deve gerar até 6 toneladas de lixo reciclável. 70 coletores começaram hoje um treinamento para recolher os resíduos deixados pelos torcedores na Arena da Baixada durante o Mundial. Todo o lixo que for gerado dentro dos estádios será encaminhado a cooperativas de reciclagem. Em Curitiba vão ser 26 pontos de separação e 70 catadores responsáveis por fazer este trabalho participaram hoje da primeira etapa do treinamento. Eles aprenderam a manusear os equipamentos, montar as caixas de depósito, fazer a troca dos sacos das lixeiras e receberam informações sobre segurança e comportamento dentro do estádio. Marilza trabalha com lixo reciclável há 18 anos, 13 deles em cooperativa, e hoje é coordenadora nacional do Movimento dos Catadores. Todas as pessoas vão ter consciência do trabalho que os catadores fazem. São pessoas que trabalham há mais de 50 anos hoje e nunca foram reconhecidos, né? Então, com esse trabalho nosso que a gente vai fazer, a gente vai estar tendo a oportunidade de mostrar ao mundo, né, os catadores do Brasil. O treinamento foi gerenciado por um dos patrocinadores do Mundial, com o objetivo de estimular a coleta seletiva nas 12 cidades sede da Copa.
Nesse treinamento prévio eles aprendem não só a forma de comportamento dentro dos estádios, mas também a rotina do dia a dia deles para assegurar que todo o material que for gerado seja coletado, seja encaminhado para a cooperativa e depois seja destinado para reciclagem. No final de maio, quando a arena já estiver sob os cuidados da FIFA, este grupo vai participar da segunda parte do treinamento, que vai acontecer lá dentro do estádio. Um sonho, né, para muitos tão distante ainda, né? E assim, então tem muitos ainda que não caiu a ficha, não tem noção ainda do que significa, né, tudo isso. Para mim, que tenho acompanhado desde o começo a discussão, me emociona muito, né? Um jornal britânico elegeu os 20 estádios mais exóticos do mundo e entre eles está o Ecoestádio Janguito Malucelli, o único estádio brasileiro na lista. Por aqui, tudo foi planejado de forma ecologicamente correta. A arquibancada do Ecoestádio, casa do J. Malucelli Futebol, não tem concreto e foi construída direto na terra. O placar e o banco de reserva são feitos de madeira de reflorestamento, tanto que o lugar se tornou até refúgio para muitos animais. Ozir virou estrela. Seu Eli trabalha na manutenção do estádio e também cuida do morador ilustre. Se deixar, todo jogo ele entra no campo. Onde tiver gente, ele tá no meio. Na hora de pegar, o dia que ele fala hoje ninguém me pega, ninguém pega ele não. Agora o dia que quiser pegar, pega. Dia normal, pega ele em qualquer lugar, qualquer hora. Mas dia de jogo não pega não. Futebol e natureza caminham lado a lado aqui no Janguito. E foi por conta dessa união que ele foi eleito um dos 20 estádios mais exóticos do mundo. O único brasileiro da lista. Nós não tínhamos aqui no clube, no J. Malucelli Futebol, dinheiro suficiente para fazer um estádio com arquibancadas de concreto. E como o lugar era propício, porque é muito próximo ao Parque Barigui, a Ecoville em Curitiba, é propício para um ecoestádio, a gente começou a fazer as arquibancadas dentro de um barranco. E as coisas começaram a ficar bonitas. E a satisfação de você poder contribuir com o meio ambiente, né? Esse é o principal de tudo. Então isso nos dá uma satisfação e a gente, onde a gente vai aqui, o estádio é comentado pelo bom gosto e pela boa vontade que nós todos tivemos. Atacante do Jotinha há apenas 5 meses, Wagner só vê vantagens quando joga ou treina mais perto da natureza. Tem bastante verde, tipo, vento, aqui venta bastante porque é alto também. A gente se sente bem treinando assim com ar puro, tipo, a sensação é que a gente respira bem. O Ecoestádio recebe treinos do Atlético Paranaense e pode ser também campo oficial de treinamento para a Copa do Mundo. Na lista do jornal britânico, aparecem também estádios famosos e que foram considerados raros, como a Allianz Arena de Munique, na Alemanha, e Ninho de Pássaro, na China. Você vai ver a seguir, a Volvo anuncia férias coletivas para frear a produção de caminhões na fábrica de Curitiba. E voluntários da Inglaterra desembarcam em Curitiba para ensinar crianças a falar inglês. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra o reflexo dos maus hábitos de crianças e adolescentes sedentários e que não se alimentam direito. 8% dos brasileiros entre 7 e 20 anos têm hipertensão. Luiz tem apenas 20 anos e descobriu que tinha pressão alta aos 16. Na época, gordinho e preguiçoso, ele sofria quando jogava futebol com os amigos. Cansaço, dor de cabeça, tontura, dor no peito, sangrava meu nariz, aquela fadigação assim, sabe? Ele mudou radicalmente de hábitos. Além de praticar atividades físicas, agora só come alimentos saudáveis. De manhã eu acordava, ia pro colégio e tomava refrigerante. Comia sanduíches, salgadinho. E agora eu mais salada, carne branca, arroz, com pouco sal, né? Moderação no sal, né? O caso de Luiz não é isolado. 8% dos brasileiros de 7 a 20 anos sofrem de hipertensão, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E um dos motivos é o sedentarismo. Algum tempo atrás, as crianças corriam na rua, jogavam seu futebol, andavam de bicicleta, empinavam pipa. E hoje estão onde? Na frente da televisão, vendo lá
os seus desenhos, ou jogando o seu joystick, o seu fliperama, e realmente deixou de caminhar. E junto, assistindo sentado, comendo o seu salgadinho, que é o grande inimigo da hipertensão. A hipertensão é responsável por 40% dos infartos e 80% dos derrames cerebrais, as duas maiores causas de morte no Brasil. Muitas delas poderiam ser evitadas com o simples controle da pressão arterial. Para alertar a população quanto aos riscos, uma campanha está sendo feita em todo o país. O objetivo é esclarecer dúvidas sobre a doença e dar dicas de prevenção. Meça a pressão pelo menos uma vez por ano. Pratique atividades físicas diariamente. Mantenha o peso ideal. Adote alimentação mais saudável, com pouco sal e sem frituras. Evite o consumo de álcool e de cigarro. Fazer o controle é simples, bastam cerca de 30 segundos. Bruno, de apenas 12 anos, veio com a mãe para medir a pressão. É facinho, daí a gente consegue ver se a gente tá mal ou bem. Não dói nada. As doenças silenciosas devem ser prevenidas, né? O risco está justamente aí, elas são silenciosas, não tem aviso. Então acho que a prevenção é tudo. A Volvo anunciou que vai reduzir a produção e dar férias coletivas para os operários da fábrica de Curitiba. O motivo é a queda de quase 15% nas vendas de caminhões. O anúncio foi feito um dia depois da montadora fechar convênio para investir 1 bilhão e 200 milhões de reais no Paraná. O período de férias ainda não foi definido. Até o fim de 2014, a queda nas vendas pode chegar a 10%. A unidade da Volvo de Curitiba monta 120 caminhões por dia e emprega mais de 4.000 pessoas. Várias fábricas foram por esse caminho, inclusive aqui em Curitiba também a Volks, com 400 funcionários, por enquanto em casa, vão fazer curso, mas não vão ter o trabalho efetivo. O que está acontecendo? O mercado deu uma queda, a Argentina, que leva 15% da nossa produção, está em dificuldade e o governo tem duas saídas agora que ele pode anunciar nos próximos dias. Primeiro, entrada mais barata para comprar carro. E a segunda seria um parcelamento por mais tempo para facilitar a venda e não levar a demissões nas fábricas. É o que deve ser anunciado. Voluntários da Inglaterra estão em Curitiba para ensinar crianças das escolas públicas a falar inglês. Eles foram recebidos pelos estudantes com festa. Nas mãos, as cores de Brasil e Inglaterra. É a parceria entre os países que vai fazer com que estas crianças da Rede Municipal de Ensino de Curitiba tenham contato direto com a língua inglesa. Quem vai ensiná-los são os 2 britânicos voluntários que foram recebidos com festa nesta escola. Os alunos cantaram o hino nacional, fizeram apresentações de dança, capoeira e, com a brincadeira dos copos, cantaram músicas da Copa. O projeto começou no ano passado, quando as crianças dos 2 países trocaram cartas, fotografias, desenhos e fizeram até videoconferências para conhecer um pouquinho mais a cultura umas das outras. Selecionamos alguns alunos, né, para fazer perguntas. Eles tiveram curiosidades de contar de 1 até 10 em português. Aí contamos. Aí os alunos aqui tiveram curiosidades de qual era o almoço deles lá. Aí eles responderam e pediram para nós cantar as músicas brasileiras mais famosas. Aí eles cantaram música lá. Ficou um intercâmbio bem legal, assim, bem produtivo culturalmente, né? Porque trabalhamos as diferenças, tanto de música, alimentação e vestimentas. Eles começaram a reparar nos uniformes, nas roupas. Mas agora vai ser de pertinho que Craig e Michael vão trocar conhecimentos com as crianças. A gente está aprendendo a língua deles e que a gente tem alguma coisa em comum com eles. Falar bastante inglês e aprender bastante com eles. A gente está muito ansioso. E os ingleses também estão ansiosos para que as aulas comecem. Vamos ensinar usando os esportes e tentar fazer com que eles melhorem o inglês que já estão aprendendo na escola. E além de ensinar, eles também esperam aprender com as crianças. Nós também vamos aprender bastante com eles. É importante ter uma segunda língua e queremos falar português. Uma ótima noite para você. Até amanhã.